Veja no ICL Notícias, segunda edição. Farra das emendas. Flávio Dino determina que Lula, Mota e Alcolumbre apresentem plano de responsabilidades para a destinação de recursos. Salve-se quem puder! Defesa de Bolsonaro nega que ele sabia de vídeo feito com IA e complica a candidatura de Flávio. Golpismo 2.0? Influenciadores da extrema-direita são convidados para debate no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. De olho na campanha, Lula adota morde e assopra para lidar com provocações de Trump e Milley. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Estamos ao vivo nos nossos canais hoje é dia 29 de julho de 2026, também conhecido como quarta-feira, metade da semana, muita notícia e hoje essa bancada está em informação completa. Boa tarde para vocês, meus amigos. Chico Sá e Rodrigo Viana. Boa tarde, um prazer estar aqui de volta com a turma completa. Rodrigo sem direito ao cafezinho, agora já é direto sem escala. Boa, falando garoto. Em direto, vamos começar direto com destaque? Pô, tô dentro, Quem vamos embora. Vamos nessa, vamos descobrir. Tá. Olha, você vai até pensar que é notícia velha, mas não é. É apenas o ministro Flávio Dino correndo atrás, desesperadamente, qual um Dom Quixote, para resolver aquela velha bronca das emendas. O que acontece? Em 2022, foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal aquela sacanagem aberta, promovida ali pelo Eduardo Cunha, pelo Arthur Lira e companhia, que era chamado orçamento secreto. Ou seja, você pega, sequestra, você se apropria de grana do orçamento federal, manda para o município que você quer, para o prefeito que você quer e não se responsabiliza, não assina nada embaixo, vai ali como fosse uma emenda quase caída do céu. O Flávio Dino, agora acionado pela Rede, pelo partido Rede, está tentando mais uma vez colocar ali a digital em cada uma das emendas. Ou seja, quem mandou tem que ser responsabilizado, porque tem gente mandando emenda para o Wesley Safadão fazer show em vaquejada do Nordeste, tem gente mandando emenda ali a pretexto que é uma emenda para a saúde, mas que a população do município nunca vai ver essa emenda, ou seja, é praticamente roubo. O Flávio Dino agora exige do Hugo Mota, do governo federal, do Poder Executivo, digamos assim, e do Davi Alcolumbre, que pelo amor de Deus, pelo amor de São José do Ribamar, para citar um santo lá do povo do Maranhão, assina embaixo, tem que dizer quem é, porque agora eles usam a desculpa, viu, Gabi e Rodrigo, que não, o líder da bancada assinou, não é uma emenda de comissão, não é emenda direto do deputado, mas na hora H é o velho mercado da patifaria das emendas que vai eleger muita gente esse ano. O nosso Kleber Lourenço, o repórter aqui do ICL, tem uma matéria hoje que mostra o resultado disso tudo. Ele explica como o Centrão está muito mais ligado nesse tipo de indústria de emendas do que propriamente na campanha para presidente da República. É muito mais interessante eu pegar lá uma ruma de prefeitos, um esquema de empreiteiros da minha região que vão me eleger, que vão financiar a minha campanha e montar um esquema para sequestrar essa grana do orçamento. É muito melhor eu me preocupar em armar esse esquema para 2026 do que estar preocupado se vai ser Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, seja lá quem for. Então, até por isso, né, Chico, só complementando. Por favor, não, me ajuda aí. O União Brasil e o
progressistas não estão fazendo muita questão de fechar com presidenciável nenhum. Então, nem aí. Essa matéria do Kleber, cara, ela é preciosa nesse sentido. Porque o Centrão está querendo mesmo aproveitar que despejou dinheiro pelo interior do Brasil para fazer uma bancada ainda maior, né? E ter influência, seja quem for o presidente. Exatamente. Pô, cada deputado já tem hoje 40 milhões garantido, ali já é carimbado. Aí ele pega mais ali, digamos, 20 milhões de emenda de comissão, pega mais 20 milhões de emenda com outra rubrica. Cara, é a melhor fábrica de dinheiro do Brasil. Impressionante. E ainda terceirizam uma parte para os presidentes de partido, né? O Valdemar Costa Neto. O Valdemar, o Eduardo Cunha. Então, essa luta, eu falei que era uma luta quixotesca, porque o Flávio Dino está tentando, há muito tempo, fazer com que, pelo menos a assinatura, é do deputado fulano de tal, de Quixeramobim, deputado fulano de tal, lá de Araxá, coloca pelo menos o diabo do nome para ser responsabilizado. Ele só quer isso. Pelo menos. Pô, importantíssimo, então, Chico Sainz, esse destaque que você traz aqui na nossa abertura. E o Flávio Dino pedindo, mostra aí, então. Mostra esse negócio. Porque o dinheiro vai, o cara, se quer, ele precisa construir alguma coisa. Quem vai pagar depois não é ele. Vai ficar ali como um dinheiro enviado pelo governo federal para um posto de saúde. E a gente vai armando uma espécie... Outro dia o Flávio Dino falou, né? Existem alguns regimes de governo pelo mundo, né? Monarquia parlamentarista, presidencialismo. Aqui no Brasil inventaram esse parlamentarismo esquizofrênico. Orçamentário, né? Orçamentário, um parlamentarismo para puxar... Os caras ficam com quase 30% do orçamento geral da União. Porque o nome, né? Poder Executivo. O que o Poder Executivo, que é o governo, no caso Lula, o que ele deveria fazer? Executar o orçamento, que aliás é talvez a coisa mais importante que existe num estado, num país. A gente muitas vezes fica debatendo outras coisas. Para onde vai a grana? Para onde vai a grana? É isso que define as prioridades. E aí, quem executa? O governo, deveria ser. Mas no atual sistema que foi sendo corrompido, começou com o Eduardo Cunha, foi aprofundado pelo Arthur Lira e agora está na mão do Hugo Mota, você tem uma espécie de um parlamentarismo fajuto, que não é parlamentarismo também, porque eles mandam as emendas, mas não tem interesse, não tem responsabilidade nenhuma, porque fica uma pulverização de dinheiro que não tem uma lógica centralizada, e o país poderia estar muito melhor do que está se não fosse esse sistema, que é corrupto também, né, Gabi? Pois é, e o ministro, como o Chico já explicou muito bem aqui, não quero chover no molhado, mas o Flávio Dino tem sido realmente o ministro que está fazendo esse enfrentamento na questão das emendas, e não é de hoje, Chico. Importante, ainda mais no ano de eleição, que essas emendas são usadas para irrigar as bases eleitorais, né, desses políticos. Perfeitamente. Agora, Chico e Rodrigo, a gente vai diretamente a Brasília para conversar com Manuela Borges. Ótimo. Opa! Porque o clã Bolsonaro abraçou um salve-se quem puder, como está aqui na nossa tela. E, Manu, vou dar boa tarde para você, depois contextualizar aqui o nosso assunto, mas antes de mais nada, bem-vinda, querida. Bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Gabi, Chico, Rodrigo, todo mundo aqui conectado no N2. Mas a defesa, né, das duas partes, de Flávio e de Jair, já apresentaram ali suas explicações. Vamos ver se cola, né, Gabi? Vamos ver se cola, Manu. E para quem também, né? Para qual parte do eleitorado? O que está acontecendo, gente? A defesa do Jair Bolsonaro negou que o ex-presidente sabia do vídeo de inteligência artificial que foi exibido na convenção do PL, que oficializou o Flávio Bolsonaro como candidato. É incrível isso, né? Também o Jair Bolsonaro, além de não saber do vídeo, não sabia também que a carta seria lida, né, pelo Flávio Bolsonaro nas suas redes. Mas, enfim. Agora, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele tinha dado 48 horas para que a defesa respondesse se o Jair tinha autorizado o uso de imagem, também de voz dele, para produzir esse vídeo, né? E no documento, o ministro deixava claro que um dos dois poderia se prejudicar dependendo da resposta. Então, assim, se o Bolsonaro dissesse que sabia e que tinha autorizado, ele corria o risco de perder o benefício da prisão domiciliar. Isso é uma coisa. Agora, com a defesa dizendo que o ex-presidente não sabia, e esse é o caso, né?
o Flávio pode enfrentar um problema importante com a Justiça Eleitoral, né? Porque aí o vídeo pode ser configurado como uso ilegal de deepfake. A gente falou ontem com o Dr. Vitor Marques aqui, ele já adiantou essa explicação, né? Pelo candidato e pelo próprio partido, no caso o PL. Vou trazer aqui a decisão em que o Moraes deu mais um alerta para o Bolsonaro e o recado foi bastante claro. A gente vai colocar aqui na tela e eu vou destacar aqui com vocês. Olha só, ele ressalta que o Bolsonaro cumpre pena definitiva e que entre as medidas cautelares está a proibição de participar da atividade político-eleitoral e de divulgar manifestações políticas, inclusive por intermédios de terceiros. Então tá bastante claro, né, Manu? Antes de passar para você, só ressaltar para a nossa audiência, temos enquete já ativa no nosso papolegal.app, onde você pode, além de comentar o nosso programa, sempre participar com a gente, também votar no que você acha que quem será o mais prejudicado depois do Moraes questionar o vídeo de inteligência artificial. O Flávio, Jair disse que não autorizou, o Jair, pois Moraes não acreditará nele, ou ninguém, os dois vão se safar. Mas já passando a palavra para você, Manu. A defesa de Jair Bolsonaro diz que o ex-presidente não sabia, não autorizou, mas existe um pulo de gato apresentado ali pelos advogados Celso Vilar, de Paulo Bueno, dizendo o quê? Que muito embora ele não tivesse ciência desse produto criado de forma artificial, antes das restrições impostas pelas medidas cautelares, já era normal, usual, os filhos usarem material, imagens e áudios do pai em contextos políticos. Ou seja, ele não sabia, mas também não existe uma restrição para que os filhos usem material de Jair Bolsonaro. Essa é a aposta da defesa de Jair. Já a defesa do Flávio, que já apresentou também seus argumentos lá no Tribunal Superior Eleitoral, diz que respeitou integralmente a legislação eleitoral com relação ao uso de IA, colocou as tarjas, em nenhum momento tentou enganar o público de que aquilo ali realmente era um vídeo real. Desde o início estava explícito que era deepfake, que o objetivo não era enganar ou induzir a população ao erro. Agora o TSE terá que se debruçar sobre essa questão, porque no vídeo produzido por IA, Jair Bolsonaro, o avatar dele, diz explicitamente que ele é vítima de um julgamento injusto. Então, muitos podem entender que isso sim é uma indução do eleitorado ao erro, né? Rodrigo, Gabi e Chico Sá. Ô Manu, boa tarde novamente. Eu acho que tem um problema aí que não é nem jurídico, né? Os juristas depois vão decidir isso, mas é um problema de lógica. Sim. Então, se você diz assim, o Alexandre de Moraes perguntou para o Jair Bolsonaro, você autorizou? Não, nem sabia do vídeo, estou preso, não consigo nem falar com meu filho. Ponto. Se você publica um vídeo com a cara do Jair e com um texto, que portanto não foi autorizado pelo Jair Bolsonaro, outra pessoa escreveu esse texto. Ah, foi a inteligência artificial. Municiado, alguém deu o prompt, né? Sim. A campanha deu a autorização. Alguém fez aqui. Alguém fabricou. Portanto, se o próprio Jair disse que não foi ele, alguém fez, tentando se passar pelo Jair Bolsonaro. É uma falsificação. É uma questão lógica, não precisa nem ser jurista para entender isso. O Jair Bolsonaro já disse, não fui eu. Então é falsificado. Ah, mas a gente sabe o que o Jair pensa. Não, aí, gente, aí já entra numa situação, inclusive esse termo que a Manu muito bem trouxe, ele questiona o julgamento. E quem é que pode se responsabilizar por isso? O Jair está dizendo, não fui eu. Então o partido, o Flávio, tem que responder, Chico. Exatamente, é o comitê do Flávio Bolsonaro, que é o responsável pela criação. É claro. Não se fez sozinho. Inteligência artificial, mesmo aquelas que você conversa com além, como no caso do senador Cleitinho, quando você conversa com um ser que você gosta muito, mas que já partiu dessa vida para outra, mesmo nesses casos, não é Chico Xavier que faz a inteligência artificial. Alguém faz. Vê que a coisa toda de falta de responsabilidade de quem assine, né? O Flávio Dino correndo atrás de quem assina, o Xandão correndo atrás de quem assina. Quem fez essa patifaria?
não aparece autor para nada mais, nem para emenda, nem para vídeo, nem para campanha. Ninguém é autor de nada nesse país mais. Não, Chico, da carta também foi a mesma coisa, né? Ninguém assume Ninguém mais. sabia. Ah, não, o Jair não sabia que o Flávio ia pegar aquela carta e ler ninguém na rede assume social. mais nada. Olha, Gabi, mas é o segundo fato que o Flávio Bolsonaro amarra a segunda bomba de efeito retardado na perna dele para explodir mais adiante. Porque ele já pode ser questionado pela Justiça Eleitoral por 2 fatos. Ainda nem começou direito a campanha e ele já está aí pendurado em 2 ações. O caso da carta, que você lembrou bem, Gabi. Então, que ele leu uma carta assinada pelo pai com um pedido de voto quando ainda não era a época de eleição. Ele comete crime eleitoral, né? Ali tem um pedido de investigação contra ele. Total. E o segundo é agora. Isso aqui vai gerar uma ação eleitoral. Ah, mas não dá tempo de julgar até a eleição. Tá bom. Mas com Jair Bolsonaro foi assim em 22. Total. Ele ficou inelegível depois, pelo fato que ele praticou junto aos embaixadores, questionando as urnas. Então, já tem 2 aí, hein? O Flávio Bolsonaro, perdendo a eleição, corre grande risco de ficar inelegível. Eu não sei a avaliação da Manu, que está lá mais perto das autoridades. Ontem mesmo estava no TSE e circula ali nesse ambiente, né, Manu? Olha, pelo que eu apurei, Rodrigo, a avaliação da campanha do Flávio é de que eles podem sim receber uma punição, mas vai ser uma multa, porque a própria resolução que versa sobre a regulamentação da IA prevê multa de 5 a 30 mil reais. No despacho do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele cita uma decisão julgada do TSE que puniu o candidato à prefeitura de Fortaleza, o Leitão, porque ele usou a deepfake lá, usando Barack Obama, algumas celebridades, dizendo que estavam fechados com ele nas eleições. E aí ele foi punido com 15 mil reais. Ou seja, o PL, que tem ali um fundo eleitoral de quase 900 mil reais, pagar uma multa de 30 mil, fica barato, né? Eles fizeram, então, esse cálculo. Agora, claro, o TSE vai se reunir, vai se debruçar, porque até uma decisão sobre o que pode, o que não pode, os limites, vai balizar toda a regulamentação sobre a inteligência artificial nessas eleições. Então, há 2 questões, segundo eu apurei também com alguns advogados eleitorais. Se ele não autorizou, Jair Bolsonaro não autorizou, incorreu em crime, porque precisa de autorização para usar, segundo a Justiça Eleitoral. E também se ele usou a deepfake para induzir o eleitor ao erro, como é o caso de dizer que ele foi injustiçado, sendo que Jair Bolsonaro teve amplo acesso à defesa e ao processo legal, né? Agora, Manu, Chico, Rodrigo, é mais uma bomba no colo do Flávio Bolsonaro, né? A gente tem falado aqui, até o Caiado tem chamado o Flávio de candidato Kinder Ovo, né? Que toda hora é uma surpresinha ruim, nesse caso, né? Uma notícia ruim. Essa é mais uma. E nesse caso foi o próprio Flávio, a campanha do Flávio, que foi mais uma vez atravessar a rua para escorregar na casca de banana, né? Porque é mais uma bomba que cai agora para ele. Eu fico pensando, será que não é um projeto assim, assumido de tumultuar as eleições? Pode ser. Porque é muito pesado e assim, é feito da maneira mais explícita do mundo. Sim. Não tem mais um zelo. Aí isso junta com a intervenção do Trump, não sei. Já veio esse... Primeiro voltou toda aquela discurseira em torno da urna eletrônica que foi encampada um pouco pela Casa Branca, pela CIA, pelo Trump, pelas embaixadas dos Estados Unidos no Brasil. Vem todo isso, esse pacote. Depois o Flávio chuta o balde em relação ao TSE, talvez contando um pouco com o Cássio Nunes, que é o seu amigo. Os aliados atacando as mulheres. Exatamente, obrigando o Supremo a voltar a pensar em Bolsonaro. Uhum. Porque a coisa está correndo solta. Eu não sei se é um projeto bem pensado assim, olha... Pelo voto não vai dar pra gente, vamos pro tumulto. Vamos embaralhar e aí deixar o espaço aberto para uma intervenção do exterior, né? Aí, Gabi, acho que tem tudo a ver isso que você falou, isso que você lembrou também, o ataque às mulheres. Eu conversava com as pessoas sobre vários ataques, né? Agora a gente decidiu nem citar esse último aí do Paulo Figueiredo, nem trazer os detalhes, porque foi tão fora de propósito, né, que não vale nem a pena. Mas o Paulo Figueiredo fez mais um ataque descabido
que a gente já sabe que vai reverter contra o Flávio Bolsonaro na campanha. E aí a gente fica pensando... Assim como o primeiro já O primeiro já foi. Então, assim, eles estão querendo perder o voto das mulheres, mas daí como é que eles vão ganhar a eleição? Aí, conversando, eu não lembro quem que me disse, mas quem disse que eles querem ganhar a eleição? Eles querem manter a base coesa para, se necessário, e acho que vai ser, eles irem para um enfrentamento e contestar a própria eleição. Sim, A gente sim, trocava essa ideia no camarim. Acho que foi com a Gabi, então desculpa, Gabi. Foi a Gabi que me falou. Fomos nós dois. Eu já estou nessa idade que a pessoa fala para você e você fala, olha, eu ouvi falar, e a pessoa está aqui do meu lado. Alguém me falou, foi a Gabi. É isso, A gente trocava essa ideia. Então você pode trazer muito melhor a ideia. Justamente isso, Rodrigo, já embaralhar, mas visando... Porque a gente estava pensando, gente, não é possível que não seja estratégico. Quer dizer, você tem uma fala horrenda sobre o voto das mulheres, depois vem outra, é um aliado próximo do Flávio Bolsonaro. Já se sabe que vai converter, enfim, afastar eleitoras evangélicas, eleitoras indecisas, uma série de mulheres, né, vão deixar de votar no Flávio vendo esse tipo de declaração. Agora, só pode ser estratégico, então. Vamos apostar em embaralhar, já que... insuflar essa base aí dele, né? Talvez apostando em um derretimento, né, com essa quantidade de bombas que estão caindo aí na campanha e no colo do Flávio Bolsonaro para resolver, já estão apostando que talvez não dê para resolver. Então já vamos criar o caos para eventualmente abrir espaço para uma intervenção. Vão apostar no Milei, né, Manu? Vão apostar no Trump, talvez seja isso. Eu ia falar, tomara que não, senão daqui a pouco a Manu vai ter que cobrir um outro 8 de janeiro. A gente espera que não, né, Manu? Mas eles estão dando sinais de que sim, Socorro. Infelizmente. Socorro, exatamente. Mas a avaliação do Planalto é justamente essa, né? De um lado, criar uma cortina de fumaça, inclusive, justamente para que os eleitores esqueçam o áudio do Flávio tomando dinheiro do Daniel Vorcaro, essas notas fiscais que ele tem que explicar muito para as empresas que, segundo investigações, são tidas como fantasma e usadas para lavar dinheiro do ecossistema do Master. Tem também aquele vídeo que diz que sai ou não sai, dele traindo a mulher. Enfim, então, além dessa cortina de fumaça, existe sim uma avaliação de que o objetivo é tumultuar as eleições. Já existe essa sensação de que ele vai perder nas urnas e que ele precisa esticar a corda com o judiciário até estourar para questionar, dizer que é vítima de perseguição política, seu pai, seu irmão, a família inteira, portanto, precisa da ajuda dos Estados Unidos para resgatar a democracia brasileira. Então, esse que é a avaliação e a preocupação do Planalto, né? É preocupante, Manu, e a gente vai ficar bem atento por aqui. Querida, obrigada, bom ter você junto com a gente nesse N2 e até a próxima. Obrigadíssimo, Manu. Bom trabalho. Valeu, Manu. Eu que agradeço. Beijo. Até mais. E falando em embaralhar, minha gente, o Ronaldo Caiado tá tentando pegar carona no desgaste do Flávio Bolsonaro, hein? Ou então desgastar mais ainda, porque quanto pior para o Flávio, melhor para ele. Cada vez fica mais claro esse movimento que está sendo feito, coordenado para apresentar o ex-governador de Goiás como uma face confiável, vamos dizer assim, da direita para 2026. Depois de ter chamado o Flávio de candidato Kinder Ovo, de frango de granja, tá? Nas palavras dele, aqueles candidatos assim, qualquer coisa eu chamo o papai, eu vou ler uma carta dele, o frango de granja tá lá, vai comer aquela raçãozinha, fica na sombra. Bom, vamos ver o que ele disse agora. Separei a frase, a nossa equipe também, a gente coloca na tela. Caiado, uma convenção em que o candidato perdeu para um argentino e perdeu para um avatar. Ali tinha a presença, aliás, ali não tinha a presença do candidato, não tinha proposta. E o pior, desce a um nível tão rasteiro de agressão que, de repente, ao invés de nós discutirmos temas nacionais, nós estamos discutindo o problema de agressão aos Estados Unidos com a Argentina. Então, o Caiado está dizendo que o Flávio foi um coadjuvante na própria convenção dele, né? Porque só se falava no Milei e o avatar, obviamente, é a IA do Jair Bolsonaro. E ele teve uma forcinha do Kassab também, que a gente coloca aí na tela, o presidente do PSD, o partido dele, né? E também vice na chapa.
a convenção fugiu dos objetivos que a sociedade brasileira espera. Ela esperava lá a apresentação de um candidato com propostas. Ele traz um presidente de um outro país, um país que tem relações importantes com o Brasil, para fazer um bate-boca com o atual governo, que cai na armadilha e também baixa o nível. Aí, lógico que ele bate também no lado da campanha do Lula, né? Agora, o Caiado, ele não está apostando só, eventualmente, num segundo turno, né? Como ele tem dito, com base em algumas pesquisas, que ele é o único que poderia ganhar do presidente Lula. É uma disputa, para a gente prestar atenção, mais uma vez pelo espólio do bolsonarismo, né? O Caiado tenta puxar o tapete do herdeiro, no caso o Flávio, né? Só que ele não tem o sobrenome Bolsonaro. Então, quais são as apostas, né? No que o Caiado pode se agarrar? Na Faria Lima, que vê o Flávio como candidato de telhado, de casa completa, inteira, de vidro, né? E na defesa entusiasmada também da mídia hegemônica, dos editoriais, dos jornalões, alguns já rifando totalmente o Flávio Bolsonaro, embarcando nessas críticas, inclusive, do Caiado. Então, vamos colocar a bola no chão nesse momento, né? Porque o Caiado, ele não tá jogando sozinho também na direita. Se o Flávio derrete, ele tá ali, ó, prontinho na posição para assumir. E aí, passando aqui para a nossa mesa, Chico, Rodrigo, vocês acham que o Caiado, ele acha mesmo, ele acredita que ele tem chance, ele tem essa autoestima, ou ele já está prevendo, assim, ou subir num palanque com o Flávio? O Kassab não, talvez ele suba até no do Lula, né? A gente tem que prestar atenção. O Kassab sobe qualquer um. Não tem. Não tem. Pé em todas as canoas. Mas ele está trabalhando muito nas instituições, né? Você citou a Faria Lima, mas é o cara que vai almoçar e jantar com diretores de jornais, da grande imprensa. Isso é um trabalho de bastidor do Kassab. O problema é voto. Isso. O voto é a eleição da família. É um pequeno detalhe. É um detalhe. Tem que ganhar o primeiro, né? Por isso que eles mantêm. Mas talvez eles trabalhem com o seguinte cenário, né? Vem aí, a gente sabe, como qualquer banqueiro da Faria Lima, que se citou agora, sabe que vem aí coisa pesada contra o Flávio, mais do que a gente tem, porque, a meu ver, o que já houve já era para não ter mais nem candidatura. Sim. A diretor de jornal grande sabe o que vem contra o Flávio. Então, a chapa Caiado-Kassab se posiciona ali como reserva. Está ali com aquele colete ainda de reserva, vai botar a roupa de titular e quer jogar no lugar do Flávio Bolsonaro. Talvez aconteça isso, porque a candidatura do Flávio Bolsonaro pode realmente naufragar. Mas o tal do voto, o Caiado é muito pesado, né? O bicho não consegue os votos nem de Goiás mais. Pois é. Essa pesquisa que saiu hoje da Atlas, quem está na frente em terceiro lugar é o Renan Santos, né? Na frente do Caiado. Mas ele tem o apoio, você falou, o establishment, como se dizia antigamente, que é um palavrão assim. Que, sim, está com ele ali preparado. Elite do agro, a elite da Faria Lima, os jornais, o Kassab está ali, tudo isso é sinalização de que, olha, temos aqui um candidato preparadinho. Se o Flávio afundar, somos nós que estamos na frente da fila. Nós somos os primeiros da fila para ocupar esse lugar. É isso, eles vão depender do tamanho do escândalo que vai estourar em relação ao Flávio. Você vê que tudo que estourou de maio para cá foi suficiente só para abrir esses 5, 6 pontos do Lula. Porque é o eleitor assim, mais independente, que até ia votar no Flávio, mas desistiu. Esse desistiu. Agora, o eleitor bolsonarista raiz não desistiu. Pode vir Dark Horse, briga com a Michelle. A turma continua ali grudada com o Flávio Bolsonaro. Suruba do Vorcaro, pode vir tudo, né? Olha, eu acho difícil que esse projeto prospere, mas eles estão ali preparados, porque vai saber, né? Vai que apareça um negócio assim insuperável, que o Flávio não consiga superar. Aí, o Caiado é o primeiríssimo da fila, ele construiu essa possibilidade. Eu acho que é improvável, mas é possível ainda. Tá posicionado. Tá posicionado. Tá esperando. É isso. E não tá jogando sozinho, né? A elite brasileira. Aí, tá do lado dele, tá junto com ele. Essa elite é ruim de candidato, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Escolhem mal demais, né? É Flávio Bolsonaro, que estava ali, podia ser, poderia não ser. Se não fosse escândalo... Flávio moderado, que já caiu por terra, né? Se não fosse o escândalo todo do Master, seria o candidato. Com esse perfil de moderado que eles queriam fingir que o... agora passam, a opção é o Caiado. Pelo amor de Deus. E o quarto é o Zema e depois esse Renan Santos, que eu já vi gente ali, que já foi até do Tucanato, dizendo, o Renan pode ser uma opção. Até o Ciro Gomes disse outro dia, lá no Ceará, eu estou até avaliando esse menino aí, esse Renan, talvez vote até nele para presidente. Então é isso. Impressionante, né? Impressionante. Bom, gente, falando em candidaturas possíveis e no próprio Flávio Bolsonaro, a gente teve a nossa estreia do documentário original do ICL, A Verdadeira História sobre o Filho 01,
E nós temos uma oportunidade perfeita, assim, para você estar com o nosso time de jornalismo investigativo e assinar o ICL vitalício. Agora eu vou trazer aqui a Caixa Confidencial. Ó, a gente está aí na tela, né, com a Caixa Confidencial, mas eu tenho ela aqui também. Não tem só na nossa tela. Olha só, Chico, eu vou abrir do seu lado. Opa, nossa, por favor. Para a gente mostrar. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou pegar 2 e aí você pega mais 2 aqui. Certo. Tem o livro obrigatório de leitura, que é o Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, que vem para quem assinar o ICL vitalício, ou seja, você fica com o acesso ali aos cursos, né, aos documentários do ICL para sempre. Tá até autografado da Juliana. Isso, já tá vem com o autógrafo dela, tá aqui. Como as democracias morrem, que também é leitura básica para entender a extrema-direita. Está aqui, ó, nas minhas mãos, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Temos Revista Liberta? Uma revista liberta impressa e auditável para todo mundo aqui. Com a temática do herdeiro do Jair, né? Exatamente. E aqui é uma peça que é uma peça histórica, que é a denúncia. Essa, digamos, é a primeira denúncia oficial, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que carimba ali na testa do Flávio Bolsonaro a rachadinha, o peculato. A ideia de que esse cara é do rolo, é do negócio, é da milícia. É essa peça aqui, histórica, que o ICL reservou para você. Muito bom. É isso aí, Chico. Então, ó, fica a dica aí para quem assinar o ICL vitalício agora, ganha esta caixa confidencial do documentário que a gente trouxe aqui para você. E aí é isso, né? Acesso para sempre aos cursos, tem mais de 330 cursos, documentário exclusivo e o acervo completo do ICL. Não precisa ficar renovando a assinatura também, faz de uma vez. Sabe uma coisa preciosa? Eu falei aqui do rolo do orçamento, dessa loucura que é o Flávio Dino correndo atrás para tentar dar um regulamento mínimo a essa confusão. Basta ver o nosso documentário Orçamento Secreto que você fica sabendo como realmente funciona. Perfeito. É mais um belo produto. É um dos conteúdos que estão lá na plataforma. Disponíveis na nossa plataforma. Vai em icln2.com.br e apoie o nosso jornalismo independente. Falando em jornalismo independente, vamos seguir por aqui com o nosso giro de notícias. Laura Couto, boa tarde. As suas informações. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo. Vamos começar com pesquisa eleitoral. O presidente Lula lidera em todos os cenários, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições para presidente, de acordo com a Atlas Intel, divulgada hoje, quarta-feira. No primeiro turno, o Lula aparece com 44,9% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 35,8%. Em terceiro lugar, aparece Renan Santos, do Partido Missão, com 7,8%, seguido de Caiado, do PSD, e Zema, do Novo, ambos com 3% dentro da margem de erro. Já no segundo turno, Lula tem 49,2% das intenções de voto contra 42,9% de Flávio. A vantagem do petista é de 6,3 pontos percentuais. Ainda sobre as eleições, mas agora indo para Minas Gerais. O Partido Republicano anunciou hoje que o senador Cleitinho, que lidera as intenções de voto para o governo do estado, não vai mais disputar a corrida eleitoral. O presidente do partido disse que Cleitinho está com problemas pessoais. Acontece que o próprio senador prometeu outra coisa para o Partido Liberal. Cleitinho disse para aliados que vai sim concorrer ao governo de Minas Gerais. Vale lembrar que o Cleitinho ele perdeu o irmão na semana passada, vítima de leucemia, e agora fica a dúvida no ar se essa candidatura vai para frente. Mudando de assunto, a gente vai falar de clima agora. A passagem de um tornado deixou um rastro de destruição no Rio Grande do Sul. No Senador Salgado Filho foi a cidade mais afetada. Além disso, há risco alto de novos eventos extremos, como tempestades. No Rio de Janeiro, uma ventania forte afetou diversos bairros na capital, que ficaram sem luz. No aeroporto Santos Dumont, vários voos foram cancelados agora à tarde. O estado de São Paulo também registra rajadas de vento desde o começo da tarde, que podem chegar até 100 km por hora na região metropolitana e também no litoral. O aeroporto de Congonhas, inclusive, também está fechado. Devolvo para você, Gabi. Obrigada, Laura Couto. Situação muito preocupante, né? Vocês viram as imagens aí, Nossa, uma ventania fortíssima, litoral, chuva. Litoral norte aqui de São Paulo. Rapaz. Olha só as imagens mais uma vez. Essa imagem é em Peruíbe, no litoral sul, Chico, mas como você falou,
passou por Santos e chegou até o litoral norte. Vai aparecer, acho que nesse mesmo compacto de imagens que a nossa equipe fez, vai aparecer umas cadeiras voando na Praia do Lázaro, em Ubatuba. É impressionante isso, olha. Parece que o carro vai ser arrastado até. Ali é posto de gasolina com o teto arrebentado, né, Gabi? São imagens bem impressionantes, Rodrigo. De Peruíbe. A outra que eu falei, só porque eu falei não apareceu, mas cadeira voando, cadeira de plástico, aquelas de praia assim, parecendo que é um objeto... E os amigos do Rio, os relatos que eles estão fazendo do que aconteceu agora à tarde é impressionante. Sim, também. Vários bairros sem luz no Rio de Janeiro. Bom, vamos continuar acompanhando essa situação e o resultado de tudo isso também. Agora a gente vai seguir aqui falando de mais uma investida, de uma interferência do Trump pró-Flávio nas eleições. O meu destaque de hoje no Radar ICL é esta reportagem publicada na revista Fórum, do repórter Plínio Teodoro, uma apuração que indica encontros realizados dentro do consulado dos Estados Unidos em São Paulo com influenciadores da extrema-direita. Olha só, e o repórter conseguiu esta informação e apurou vários detalhes porque uma das participantes acabou postando isso nas redes sociais dela. É a Maria Fernanda Schmidt, que é ligada ao site de extrema-direita Brasil Paralelo. Ela aparece ali nas fotos e depois ela fez uma postagem só dela no consulado e também do grupo todo de influenciadores. Tem até aquele Leandro Narlock, que escreve livros aí, conservadores e tal, e outros participando dos encontros. Eu acho muito preocupante, tenho certeza que é parte dessa articulação dos Estados Unidos para tentar interferir nas eleições do Brasil. Isso aconteceu em São Paulo. Vamos lembrar que o governo dos Estados Unidos tinha pedido visto para 2 funcionários do Departamento de Estado que provavelmente vinham articular interferência nas eleições. Os influenciadores estão dizendo assim oficialmente: vamos lá para conversas, para falar sobre liberdade de expressão no Brasil. Tá bom, esse é o discurso oficial. Mas o contexto é muito preocupante. Os Estados Unidos, dessa vez, não estão fazendo questão nem de esconder. Chico, antigamente, essas coisas eram feitas às escondidas. Gabi, os influenciadores agora vão lá, participam da reunião e saem postando, contando para todo mundo. E a gente percebe que há uma articulação que vem de fora para dentro. É uma turma que trabalha tranquilamente sob a orientação dos Estados Unidos numa eleição em que Trump quer intervir. Está muito claro, né? Sim, Trump, Marco Rubio, e através, inclusive, do Milley, e dessa vez com os influenciadores participando dessa reunião. Agora, que loucura, né? Porque eles acabam se entregando. Eu lembro que, para eu saber, para toda a sociedade saber o que aconteceu em 64, no golpe, a gente esperou aqueles documentos que surgiram 30 anos depois. Até a gravação dentro da Casa Branca, do presidente Lyndon Johnson. Em matérias clássicas do Geneton Moraes Neto, que ia lá, pegava os documentos da embaixada e revelava, estiveram lá jornalistas, os influenciadores da época, políticos regionais, estavam na embaixada... Carlos Lacerda. Do Rio de Janeiro, e combinando o apoio ao golpe. Que era uma coisa... É a mesma coisa que essa moçada faz hoje. É claro, a gente não sabe se eles discutiram um golpe de Estado, não podemos afirmar. Gente, mas não precisa discutir golpe de Estado. Se você vai ser... você vai ser um braço aí da grande conspiração, desse grande ataque do Trump no Brasil. Eu fico me perguntando se não é pelo menos uma quebra de protocolo do funcionamento da diplomacia, né? Sim. Boa. Você está ali compartilhando esse momento com os diplomatas e tal. É função de um diplomata fazer isso? Quer dizer, a liberdade de expressão no ambiente digital, ele está coordenando um grupo da extrema-direita para, de que maneira, né? Uma ação coordenada? Dá a impressão que é isso, né, Gabi? A gente tem assim, o dever até de levantar essa hipótese. Repito, os influenciadores podem vir a público e dizer: não é verdade, fui só participar de uma reunião, fui tomar um cafezinho no consulado, faltando 2 meses para a eleição no Brasil, quando o Trump e o Marco Rubio anunciam que vão intervir na eleição brasileira. Então tá bom, nós vamos acreditar que eles foram tomar um café, que inclusive o café nos Estados Unidos é ruim a beça, que eles fazem aguado, né? Então espero que não tenha sido isso. Teve uma influenciadora que falou: a gente foi debater os rumos da liberdade de expressão no Brasil. Essa, Maria Fernanda. Mas esse é o principal assunto dessa tentativa do Trump, é essa. Ele vem com a desculpa de que
o Brasil, as autoridades do Brasil não respeitam as big techs, não respeitam a liberdade de expressão. Esse é o tema mesmo. O tema da interferência é esse. A principal pauta da interferência é a tal da liberdade de expressão, que é só uma desculpa. E o que a gente sabe também, está escrito aqui na matéria da revista Fórum, é que além desse encontro, que teve as imagens inclusive reveladas pela Maria Fernanda Schmidt, essa do Brasil Paralelo, a embaixada não, é o consulado. O consulado dos Estados Unidos em São Paulo está chamando para outros encontros. Então esse aqui pode ter sido só o primeiro. Tem mais gente recebendo mensagem, venham conversar. Ou seja, é organizado, é um movimento muito organizado. Está organizado. A embaixada, eu também confundi os consulados, Recife, São Paulo, Rio, e vários estados. E a embaixada em Brasília, ela também não tem sido econômica em revelar esse tipo de coisa. Sim. Ela solta notas que são notas de intervenção. Total. Na política de outro país, na política eleitoral. Então a gente ficava falando assim, será que pode acontecer a interferência na eleição? Já está acontecendo. Nós tivemos, na mesma semana, Milei na convenção do PL, Netanyahu no vídeo ali, o Donald Trump anunciando mais uma vez que está prorrogando as sanções contra o Brasil, e agora sabemos que o consulado reuniu influenciadores de extrema-direita para, quem sabe, organizar aí o pensamento, organizar o que vai ser dito nas redes sociais. É um registro importante para a gente. Importantíssimo. E a gente vai seguir aqui falando sobre esse cenário internacional. O professor Leonardo Trevisan está chegando aqui para conversar com a gente. Professor, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos escutam. Olha, professor, o presidente Lula ele deu uma provocada, né, no Donald Trump durante um evento com o diretor da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. Eu vou explicar essa história. Os dois visitaram o Hospital Federal do Andaraí, no Rio, e além de exaltar a universalidade do SUS, né, o Lula pediu para que o Tedros Adhanom também explique para o Trump como é que funciona o nosso sistema de saúde pública aqui no Brasil. Vamos assistir a esse trecho dessa fala? Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República. Qualquer pessoa mais humilde de qualquer lugar do Rio de Janeiro, se ele precisar fazer radioterapia, ele vai fazer numa máquina que o Trump fará, que o Xi Jinping fará, que o Putin fará e que o Lula fará. Professor, é bastante simbólico, né, falar sobre essa questão da saúde, porque a gente sabe que o Trump está no mesmo lado que o Jair Bolsonaro, né, no negacionismo, quando a gente fala nessa questão, não só nessa. A mensagem tem todo sentido, né? Tem todo sentido porque algumas doenças que se imaginavam contidas ou controladas, né? Eu não estou falando só de ebola e de HIV, né? Eram doenças que imaginavam-se controladas no continente africano e estão voltando. E estão voltando porque verbas da Organização Mundial de Saúde foram cortadas. É isso que Lula está falando. Eu acho que o sentido do aviso de Lula, do recado de Lula, né, é um sentido de mantermos, mais uma vez, uma solução multilateral. Lula sabe perfeitamente, quando ele bate na porta da OMC, que a OMC é um tigre sem dentes, que a OMC não vai poder resolver o problema das tarifas com os Estados Unidos. Mas ele foi, do mesmo jeito que ele dá esse mesmo recado, por intermédio de quem de direito, né? Tedros Adhanom é um presidente da Organização Mundial de Saúde, já está lá no segundo mandato e enfrentou todo o drama da epidemia, tem muita autoridade moral, né, nesse processo. Eu desconfio, e várias vezes, por outras determinações, acaba cruzando com o Trump, né? Que Trump vá prestar atenção, eu temo que não, mas que fique o registro
de que o Brasil tem uma visão de saúde pública completamente multilateral, completamente aberta a todos os cidadãos, sem dúvida nenhuma. Isso era o caminho que a OMS estava fazendo até o governo Trump. Professor, aqui eu queria trazer também, a gente está falando aqui do Trump, agora há pouco do Milei também, que vamos dizer é uma linha auxiliar do Donald Trump nesse momento, né? O presidente argentino. O Lula tem uma apuração da CNN Brasil do Gustavo Uribe, né, jornalista, dizendo que o Lula determinou que o governo brasileiro baixe a poeira sobre um embate ideológico com o Milei. Então, é o receio de que se escalhe uma crise política, gerando consequências comerciais. E em conversas reservadas, o que o Lula tem dito, segundo essa apuração, é que o recado já foi dado, que a convocação do embaixador do Brasil em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, já foi uma resposta à altura, né, do que fez o Milei, das falas, xingamentos, enfim, falas absurdas dele aqui na convenção. Queria te ouvir sobre isso. Vocês também, né, claro. Chico, Rodrigo, me parece assim que o Lula já deu o recado, até num primeiro momento ele disse, quem é Milei? Parece que ele não queria arrastar essa conversa, né? Eu acho que a estratégia, até falei isso mais cedo, estratégia do Lula, do governo, na verdade, porque não é só do Lula, é corretíssima. Do ponto de vista institucional, a resposta foi rápida e firme. Chamar o embaixador de volta, o Júlio Bitelli, foi uma resposta institucional. Então, institucionalmente, demos um recado. Isso. Entendemos que foi importante e não estamos menosprezando a gravidade da ofensa que o Milei praticou. Ponto 1. Ponto 2, o Lula, como personagem, não vai entrar num debate com esse sujeito desqualificado, menor na história, que vai passar para a história como uma nota de rodapé de mau gosto, que é o Javier Milei. E aí o Lula não entra no debate pessoal, mas o Brasil institucionalmente deu a resposta. Teve também a resposta técnica e econômica do Ministério da Fazenda. Boa. Que é ali comparando as economias e mostrando, olha, essa história que o Milei contou aqui no Brasil não é bem a verdadeira. A economia lá está quebrada. Estão comendo carne de burro e por aí vai. Então, foi importante também aquela manifestação verdade, Chico. Do ministro da Fazenda ali nas economias comparadas. No calor ali do momento, quem deu a resposta mais forte foi até o Dário Durigan. Exatamente. Né? É isso. Olha, eu concordo inteiramente com vocês. O Itamaraty, mais uma vez, se comportou com a diplomacia profissional brasileira. Você não vai lidar com ofensas sem resposta. Por outro lado, né, o presidente Lula colocou as coisas no devido lugar. Quem é esse cara? Né? Desconfio, né, que uma sensação que o Lula tem, né, muito precisa, né, responder a uma pergunta, sabe, Gabi? Eu acho que a pergunta central, Chico, Rodrigo, me corrijam se vocês acharem errado. A pergunta central é por que o Trump está fazendo isso? Por que ele tirou de novo do baú tarifas específicas para o Brasil? Hoje o Brasil é o país mais taxado do mundo nos Estados Unidos, mais que a China. Eu também duvidei dessa informação, fui olhar e Rodrigo. A pergunta concreta que nós temos que fazer é: por que o Trump está fazendo isso? Por que o Milei venha para cá num lançamento de candidatura com esse comportamento totalmente histriônico? Porque da outra vez ele pelo menos veio com uma motosserra. Agora ele veio completamente transtornado. Observem o filme. Desculpe, eu tenho o direito de fazer pelo menos uma alegação. Eu temo, meus amigos, que nós estamos lidando tanto com a atitude aqui como lá, de Trump lá, como de Bolsonaro e Milei aqui, de desespero. É outra coisa. O motivo que explica essa ação são dados muito reais da realidade. É a resposta do Dário Durigan. Tua economia vai mal. 60% dos argentinos estão hoje
contra o governo. Sabe por quê? A Argentina vai muito bem, ela exportou... Vamos pegar o dado rapidinho. Pegar o dado do primeiro semestre. A Argentina exportou 38% mais no agro. Ela exportou 40% mais de lítio. Ela exportou quase 15% mais de petróleo. Sabe para quem? China. Quando você olha para esses números do IDEC, que é o IBGE deles, você fala, puxa, então está indo bem. Não está, não. O mesmo IDEC avisa que no primeiro semestre de 2026, em relação ao primeiro semestre de 2025, por favor, gente, prestem atenção nisso. Os gastos nos supermercados com produtos alimentares caíram 20%. Comprou-se menos comida, ponto. É disso que nós estamos falando. Quando a gente olha para os Estados Unidos, nós estamos vendo que de cada 3 americanos, Reuters, um só está dizendo eu concordo com a guerra do Vietnã. O resultado eleitoral está ficando claro. Uhum. Hoje, a melhor prova de tudo com o erro do governo Trump foi dado por quem ele colocou no Banco Central. Desculpe falar de economês, mas o cara do Banco Central, o Ken Walsh, simplesmente manteve a taxa de juros do mesmo jeito porque ele sabe que está explodindo a inflação. Vocês conhecem algum país do mundo que o governo ganha dinheiro com o povo com menos dinheiro no bolso? Vocês conhecem algum país que ganha eleição? Eu não conheço. A Argentina está desse jeito, os Estados Unidos está desse jeito. E a lógica de Bolsonaro, olhem, não tinha uma liderança política no governo dele, ele se rodeou de pessoas. Cadê o PP? Cadê o União Brasil? Cadê a direita brasileira? Onde estava? Desculpa, gente, quando você olha para uma situação dessa, Milei veio aqui por desespero, do mesmo jeito que Trump está aí, do mesmo jeito que esses... Como é que chama? Influenciadores? É chique o nome, né? Eu chamaria... Moleque bobo é uma coisa bem precisa para definir as coisas, né? Mal informado, né? Então, que está no consulado americano, e é o que você disse, Chico, a gente tinha que esperar 30 anos para ter alguma deformação. Você tem toda a razão. É impressionante, é inacreditável, Rodrigo. A moça publica a foto do crime. Meu Deus! É isso. Isto é ou não é desespero? De causa. Nós estamos lidando com uma situação, porque eu sempre faço a mesma pergunta. Por quê? Por que está fazendo? É difícil. E quando entender. você faz a pergunta por que está fazendo, uma realidade completamente diferente aparece. E é uma realidade de quem está numa situação difícil e não numa situação de vitória. Isso é bastante notório. Os atos são de desespero. Perfeito, professor. Eu concordo, assim, inteiramente. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, professor Trevisan. Ouvi o Chico lembrar do Geneton, que está muito bom disso. O grande Geneton Moraes Neto. Verdade. Obrigada, professor Trevisan. Geneton, para quem não conhece, fez as matérias, né, sobre 64, sobre o golpe, trouxe todo esse material. Ele revelava muito documentação que ficou esquecida, e ele ia lá na biblioteca de Washington e pegava coisas que nenhum jornalista estava atento. Então, ele trazia todas essas informações, mostrando os influencers de 64 no golpe. Que eram jornalistas da direita. Parecido com essa turminha que vai ali ajoelhar para o Trump no consulado aqui em São Paulo. Eram um pouquinho melhores, né? O Carlos Lacerda tinha um pouco mais de categoria. Os caras tinham mais lastro, né, digamos assim. Mas o professor fechou ali, foi certeiro, né? Dizendo, olha, o negócio ali é que tá o desespero. Bateu o desespero na extrema-direita. Mas eles são desesperados perigosos, esse que é o problema. Esse que é o problema, Rodrigo. Vamos atualizar nosso noticiário? Bora. Laura Couto de volta.
Gabi, vou começar a Central falando de novo sobre eleições, mas dessa vez sobre a corrida para o governo de São Paulo. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, aponta que o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem grande vantagem contra Fernando Haddad, do PT. No primeiro turno, Tarcísio registrou 41% de intenção de voto, seguido por Haddad com apenas 26%, aí com grandes chances de Tarcísio ganhar no primeiro turno. Já no segundo turno, a diferença não diminui e continua a 15%. Tarcísio segue na frente com 48% dos votos, enquanto Haddad tem 32%. Mudando para o caso Master, mais especificamente as relações entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Uma apuração do repórter do ICL Kleber Lourenço mostra que Flávio atuou para aprovar uma regra no Senado que favorecia um setor onde o Master investia. Eu estou falando da tramitação da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Olha que coincidência, Gabi. O dispositivo reduz a responsabilidade de bancos em casos de danos ambientais causados por empreendimentos financiados. No mesmo período em que a proposta avançava no Congresso, com o apoio do Flávio, o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, mantinha operações em setores diretamente ligados a esse licenciamento ambiental, como a mineração. Para fechar a Central ICL de hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, atendeu a um pedido do Partido Liberal e determinou que a empresa Meta, dona das redes sociais como Facebook e Instagram, preserve os dados de 51 perfis que atacam Flávio Bolsonaro. Na decisão, Nunes Marques sugeriu se tratar de um caso de impulsionamento pago contra Flávio e apontou para uma possível prática de impulsionamento irregular. Para o ministro, as 51 páginas que criticam Flávio parecem ter uma infraestrutura operacional comum e não orgânica. Eu fico por aqui, é com você, Gabi. Obrigada pelas informações. Laura Couto aqui com a gente, trazendo as notícias do momento, né? Atualizando aqui quadros novos no N2 nessa semana. E eu quero aproveitar para atualizar aqui o resultado da nossa enquete. Vamos nessa? Opa. Esse foi um dos assuntos que a gente analisou ao longo desse N2. Quem será mais prejudicado após o Moraes questionar o vídeo de inteligência artificial? Ninguém, os dois vão se safar. 57% das pessoas, o pessoal já está assim, resignado. Tá acostumado, né? Eles são muito beneficiados. Vê, o Bolsonaro está em casa, viu a Copa agora todinha ali, com o lanchinho da Michelle e tal. Pô, muita moleza. Tá molezinha, né? Desse jeito aí. E a Manu Borges mais cedo disse que pro lado do Flávio, no máximo, vai sobrar uma multa eleitoral por esse episódio aí, né? Porque ele cometeu um crime, né? Se comprovado que eles usaram uma deepfake na convenção partidária. Paga uma multa de 30 mil e encerra por aí. Olha, se for só isso, eles estão no lucro até, né? É isso, Rodrigo. Então, vou trazer aqui também a informação. Estávamos com a Laura até agora, trazendo as notícias pra gente. Ela vai estar amanhã na sala do Papo Legal com a redação do ICL às 5h30 da tarde. Então, amanhã, logo depois do Urgente, ela vai pro Papo Legal, é isso? Você pode perguntar tudo ali para nossa Laura sobre o Urgente, também sobre esse novo quadro aqui que a gente estreou no nosso N2. Ela vai estar disponível para responder as perguntas, né, as interações, conversar com vocês. Também quero agradecer aqui Ana Paula, Valmir Camargo, Antônio Ângelo, Cimar Martins, Luiz Paulo, a nossa comunidade que conversa com a gente diariamente aqui, fazendo o programa com a gente. E hoje é dia de provocação histórica. Vamos destacar aqui na tela o tempo através do tempo. Por que estamos tão acelerados? Opa. Michele Prazeres, jornalista, foi minha professora. Tenho um carinho enorme, um beijo enorme para Michele Prazeres, que conversou com o Lindener Paredes. Só pode ter saído coisa muito boa dessa conversa. Não tenho dúvidas. Aí. Vamos acompanhar então, gente. Vai começar agora o nosso Provocação e amanhã estamos de volta aqui no Uni2. Até amanhã. Boa noite. Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre! Vem com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente.
Informação para quem pensa. Graças à generosidade da nossa comunidade de membros solidários, o programa de bolsas de estudos do ICL oferece formação crítica, libertadora e gratuita a quem mais precisa. Priorizamos pessoas com renda de até 2 salários mínimos, mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, comunidade LGBTQIAPN+, e lideranças dos mais diversos territórios do país, que apesar da correria da rotina, se comprometem a acessar a plataforma de cursos do ICL regularmente. Vou hoje para a 7ª aula. Eu realizo meus cursos na plataforma de segunda-feira, quarta-feira e sextas-feiras. Muito obrigada. Essa é a minha rotina estudando inglês na ICL. Muito obrigada por todas as oportunidades. Meu nome é Wagner Dantas de Brito e muito obrigado por essa oportunidade. Não tenho palavras para agradecer. Membros solidários, todo esse agradecimento é a vocês por nos ajudarem a democratizar ainda mais o conhecimento.